E antes de iniciar o nosso aprendizado, vamos fazer uma oração de proteção pessoal, de ancoramento da proteção divina para o nosso dia. E ao mesmo tempo, vamos fazer mantras de conexão com o divino, ancorando esse propósito na Terra. Oração ao Arcanjo Miguel para a abertura dos caminhos. Ó poderoso Arcanjo Miguel e vossa legião de anjos de proteção, com humildade e pureza de coração, peço que afastais de mim todas as energias ruins que forem enviadas por seres encarnados e desencarnados. Com tua espada de luz, cortai tudo que não vier de Deus. Cortai as maldades, os ciúmes, as invejas, as vinganças destas e de outras vidas, os assaltos, as traições e os acidentes. Protegei meu corpo físico e espiritual. Protegei minha família, meus negócios, minhas ideias e minhas amizades. Arcanjo Miguel, abre os meus caminhos para que eu possa seguir em paz minha jornada aqui na Terra. Assim seja, assim será e assim é. E repete comigo em voz alta. Eu sou luz, manifestando a limpeza da minha alma. Eu sou luz, manifestando a limpeza da minha alma. Eu sou luz, manifestando a limpeza da minha alma. Eu sou, ativar o manto azul de proteção do Arcanjo Miguel. Eu sou, ativando o manto de proteção azul do Arcanjo Miguel. Eu sou, ativando o manto de proteção azul do Arcanjo Miguel. Respira fundo e se abre para todos os aprendizados que estão por vir. Como emagrecer 20 quilos em alguns meses. Quem é Bia? Estou há 7 anos atuando como profissional autônoma. Sou formada em psicologia, constelação familiar, sistêmica e xamânica, tantra e tenho diversas formações espiritualistas como Reiki, Florais de Lara, Barra de Axis e Divino Aterramento. Quando eu decidi fazer psicologia, meus pais foram totalmente contra. Disseram que eu morreria de fome. O medo da escassez sempre me atormentou, mas eu escolhi me inspirar em profissionais prósperos da área e sustentar o desejo do meu coração. Fazer diferente, fazer a diferença. Me tornei independente financeiramente aos 21 anos. Fui morar sozinha e comecei a sustentar minha vida através do meu trabalho. A rede social foi minha grande aliada para que eu pudesse compartilhar conhecimento com mais pessoas e ter mais clientes. Além dos atendimentos individuais, sou a criadora e administradora do Espaço Terapêutico Bia Munareto e da Jornada do Alto Amor. A disciplina, persistência, comprometimento e firmeza sempre me acompanharam nessa jornada. E é sobre isso que eu quero te ensinar. Então, hoje eu vou compartilhar com vocês uma história muito íntima. Não estava nem no meu planejamento dos meus 31 dias da minha jornada do Alto Amor, mas acredito que faz extremamente sentido, porque também foi uma das grandes chaves da minha vida. E eu estava conversando com Rafa, que Rafa tá me ajudando aqui a gravar, e aí eu comecei a contar pra ela essa história e ela, Bia, você vai contar isso? Eu digo, eita, tenho que contar mesmo, vamos lá. Agora é o 14º aprendizado, né? Então vamos lá. O que acontece? Dentro desse meu processo de emagrecimento, eu venho de uma família de pessoas obesas, tá? E tanto minha mãe tem uma obesidade, meu pai já fez bariátrica, meu irmão mais novo também traz um alto nível de obesidade. E quando eu era adolescente, eu já vivi um processo também de uma obesidade, num grau mais leve, mas a partir do movimento que eu fui fazendo atividade física, a minha primeira menarca, a minha primeira menstruação, foi fazendo com que eu conseguisse com facilidade eliminar, né, os pesos. Porém, quando eu entrei em um relacionamento, eu engordei também 10 quilos. E nisso que eu engordei 10 quilos, eu percebi que eu comecei a me desconectar do meu próprio corpo. Isso no início da minha jornada, tá? E aí, depois que eu me separei desse primeiro relacionamento, foi quando eu voltei para atividade física, eu me dediquei ao meu corpo, à minha saúde, à alimentação, porque quando você tá na disciplina da atividade física, diminui a sua vontade de comer, né, falando fisiologicamente mesmo, né? Açúcares e frituras e tantas outras coisas. E eu entrei depois de um tempo em outro relacionamento. E aí foi quando eu também engordei 10 quilos novamente e engravidei. E nisso da gravidez eu engordei mais 20 quilos. Ou seja, no total eu estava com
30 quilos a mais do meu peso inicial, né? E eu cheguei a pesar 90 quilos, sendo que eu tenho uma altura de 1,61 m. E o que é que me veio e por que eu tô te contando essa história? Primeiro porque eu sei que é a dor de muitas pessoas que buscam esse processo de emagrecimento, mas eu quero contar para vocês como eu fiz o meu processo de emagrecimento e o que eu descobri nele também. A primeira coisa é que eu descobri sobre um padrão que eu tinha de todas as vezes que eu entrava em um relacionamento, eu entrava em um lugar de parar de me cuidar. E eu já falei comigo mesma que acabou essa palhaçada, entendeu? Acabou, porque eu mereço me sentir muito bonita, muito viva e meu eros vivo, direito, né? Enfim. Mas por que, Bia, você descobriu isso? Eu descobri que no fundo, eu tinha medo de cuidar desse corpo, de cuidar do meu eu, com medo de atrair olhares de outras pessoas. Então era como se, quando eu estava dentro de um relacionamento, eu precisasse me apagar o máximo que eu pudesse, chamar o menos de atenção que eu pudesse. Olha como o inconsciente é louco, né? Mas isso eu descobri em muitos processos terapêuticos. Para eu não chamar a atenção de olhares de outras pessoas. Então eu precisava fazer isso. Só que isso gerava uma consequência muito ruim, que era a diminuição da minha libido, diminuição da minha autoestima, da não boa relação com o meu corpo, de estar sempre me cobrando, mas ao mesmo tempo eu não tinha energia e forças para quebrar esse ciclo. Por quê? Porque por trás tinha uma crença muito grande de que eu precisava me esconder, como se fosse para me proteger. É louco, mas quando a gente faz as terapias, a gente sabe o que é que vem das nossas crenças, né? Os nossos padrões de pensamentos. E aí foi quando eu cheguei, eu tive meu filho, né? E em vez de eu emagrecer com a amamentação, com a perda da barriga e tantas outras coisas, eu continuei engordando. E aí foi quando eu disse, não, tem alguma coisa errada. Para com isso, porque eu não tô mais me reconhecendo no meu próprio corpo. Eu não tô me sentindo bem comigo mesma. Eu tô olhando pra mim e por mais que eu saiba que eu não sou apenas a minha gordura, mas tem outras coisas que eu preciso olhar. Então, inicialmente, eu comecei tentando por mim sozinha. Então, não, eu preciso fazer atividade física todos os dias. Eu preciso ir num nutricionista, né? Pedir ajuda para uma organização mesmo. Eu preciso fazer os exames e eu preciso também cuidar da minha alimentação, né? E aí eu fui tentando. E aí eu comecei a perceber que eu gerei um movimento de muita culpa. Por quê? Todas as vezes que eu dizia, não, essa semana eu vou ficar sem açúcar. Aí o que acontecia? Eu ia lá e comia açúcar. Aí eu ficava, poxa, mas eu sei que se eu quero tanto emagrecer é porque eu tô retardando o meu processo, porque eu tô com dificuldade no meu processo, então eu ficava muito nessa confusão mental de culpa. E aí foi quando, com a minha psicóloga, eu conversei isso com ela, e ela falou bem assim, Bia, por que você ainda tá em cima do muro? Se você quer tanto emagrecer, se isso é tão importante pra você, pra sua relação com o seu corpo, pra sua saúde também, porque minhas taxas já estavam muito altas, por que você não diz esse sim para o que é necessário? E aí foi quando eu fui, né, acompanhada por um nutrólogo, e eu fui, fiz todos os exames para saber como é que estavam minhas taxas, enfim, eu fui para um nutrólogo, e aí ela trouxe esse lugar do quanto eu estava vivendo um processo, a minha psicóloga, né, de compulsão alimentar, que apesar de eu não acordar de madrugada para abrir a geladeira e comer comida congelada, como acontece, ou eu não necessariamente comer até passar mal, mas que por eu ter uma dificuldade de dizer não, já é um diagnóstico de compulsão. Então, por que eu queria... Aí eu lembro até que ela falou assim, imagina que você vem de uma família de pessoas que têm uma compulsão alimentar. Que tem compulsões, por exemplo, minha mãe tem compulsões por compras também, né? Não é só uma compulsão alimentar. Meu pai tem outros tipos de compulsão também. Então, se você vem de uma família que traz esse arquétipo da compulsão, por que você quer dar uma curva em um trem sozinha? Por que você acha que sozinha você vai conseguir? E aí foi quando eu realmente aceitei a ação medicamentosa. Eu aceitei que eu precisava tomar medicamento, tanto para cuidar da compulsão, quanto para o processo de emagrecimento. Porque antes eu ficava com muitos pré-conceitos desse lugar, não, eu consigo sozinha, não, eu consigo sozinha. Mas até eu entender que não. Veja, se eu tivesse com um problema no coração, eu não ia tomar um remédio para o coração. Se eu tenho um problema mental, eu não vou tomar um medicamento para mente. Se eu tô com um problema na minha perna, eu não vou tomar um remédio para articulação. Por quê? Quando o assunto é obesidade, que é uma doença crônica, eu não vou tomar um medicamento. E aí foi quando eu realmente, depois de meditar muito, refletir muito, eu realmente decidi aceitar, realmente, com humildade, a ajuda. E aí foi quando eu também descobri um processo de TDAH. Porque o TDAH, ele tá diretamente ligado à obesidade. O hiperestímulo mental, ele vai diretamente para esse lugar da necessidade
compulsória de ocitocina. Então, é como se eu precisasse compensar, né? Eu tô tão cansada, exausta mentalmente, que eu preciso de uma ocitocina imediata. Eu preciso de uma ocitocina imediata. E aí foi quando eu comecei a tomar, né, o medicamento de TDAH com uma dose muito, muito, muito pequenininha, mas que colaborou demais para o meu processo de compulsão. E aí é quando a gente entra naquele lugar de humildade para reconhecer e pedir ajuda necessária às pessoas necessárias, né? Só que uma coisa que me ajudou também, e aí eu preciso trazer, porque duas outras coisas foram imprescindíveis para o meu processo de emagrecimento, desses 20 quilos nos meses, né? Em quantidade reduzida de tempo. Então, além do medicamento, eu contei demais com a minha disciplina. Eu precisei aprender a dizer não para o meu filho, dizer não para o meu companheiro, para poder dizer sim para o meu horário de atividade física. E o meu horário de atividade física era inegociável. Eu coloquei um horário onde eu dizia assim, nada vai me atrapalhar para esse horário. Porque a gente sabe que tem milhares de distrações, milhares. Mas aquele horário era o meu horário. E eu dizia, Beatriz, você sabe que a curto, médio e longo prazo, o emagrecimento ele vai ser muito importante para você se sentir bem com você. Seu filho é seu melhor amigo. E seu melhor amigo que te vê feliz. Então, não é uma hora do seu dia que vai impactar a sua relação com ele. Você vai fazer isso. Então, é ditadura militar mesmo, sabe? E aí eu treinava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, eu treinava todos os dias nesse processo de emagrecimento. Mesmo que eu fizesse no sábado uma corrida de 30 minutos, mas eu precisava suar. Então, eu tive muita disciplina com a atividade física. Com o uso dos medicamentos, diminuiu demais a minha vontade de comer doce. Ao mesmo tempo, o uso da atividade física, né, diariamente, fazia com que eu também diminuísse minha vontade de comer comidas, enfim, muito gordurosas, que atrapalhariam o meu processo de emagrecimento. E uma outra coisa que foi muito, muito, muito importante também para mim, foi o papel da minha personal stylist, que eu aderi, né, depois que eu tava nesse processo de emagrecimento. Então, assim, eu achava que personal stylist era coisa... Até fiz um podcast com ela, vocês precisam assistir, mas isso vai ser lançado lá pra novembro. Eu achava que era coisa de gente patricinha, quem tinha muito dinheiro, e que era uma coisa fútil, papapá. Só que, com esse processo de ter engordado muito, eu não tava vendo a minha identidade mais. Quem era a Bia? Principalmente porque eu tava ali, Bia mãe, né? Eu não conhecia essa Bia mãe. E aí, ela me ensinou, ela me educou a ser vaidosa. Porque eu sempre me transvesti, eu tenho lua em Capricórnio, então eu sempre dizia assim, eu sou prática, eu sou objetiva, vixe, eu não tenho tempo pra fazer, que nada, eu não tenho tempo pra me maquiar. Até eu entender que eu podia me maquiar em 3 minutos. Todo mundo tem 3 minutos na vida para poder se olhar no espelho e dizer assim, eu vou colocar um batonzinho que vai me trazer vida. Eu vou colocar um rímel que vai trazer uma presença maior no meu olhar, né? E principalmente a minha relação com as cores. Então, ter feito a minha coloração pessoal, saber quais eram as cores que me acendiam, que me iluminavam, que eram conectadas com a minha paleta, poder escolher roupas alinhadas com o que eu queria transmitir para as pessoas e amar a minha imagem, mesmo eu vestindo 46, foi um processo que me ajudou a ter amor pelo meu processo. Então, quando eu estava ali num processo da obesidade, que eu estava vestindo 46, que eu tinha dificuldade de encontrar roupa nas lojas, que eu sempre comprei roupa e sempre tive facilidade, quanto mais eu tinha raiva de mim, mais eu ia para o doce, para a comida, para, enfim, né? Mas a partir do momento em que eu comecei a sentir amor comigo mesma, me vestia usando 46, eu saía de casa e dizia, uau, eu tô bonita, eu tô linda, eu sou maravilhosa, eu tenho muito a oferecer para as pessoas. Então, mesmo eu não achando, me achando fisicamente bonita, né, dentro do meu olhar do que era melhor para mim naquele momento, mas eu trazia essas falas para trazer esse lugar de força, de coragem, para que eu pudesse cuidar do meu corpo. E isso foi muito importante para mim. E aí eu até coloquei uma frase essa semana no Instagram que fala assim, treine por amor ao seu corpo e não por ódio. Cuide de você por amor a você e não por ódio. Porque a disciplina sustenta o amor, o ódio não. E é exatamente isso que eu apliquei na minha jornada. Então, se fez sentido para você, comenta aqui o que é que reverberou, como foi esse vídeo para você. Curte esse vídeo, compartilha para o máximo de pessoas que você lembrar. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva agora, ative o sininho, porque pode fazer a diferença e ajuda a disseminar esse canal para o máximo de pessoas possíveis. Estamos juntas e até a próxima. Até amanhã.